Estamos aqui para a última live do ano do curso H. O assunto de hoje é 2019 acabou e o concurso não veio. E agora, né? O que fazer? Vamos falar um pouco das novidades para 2020 e algumas dicas aí de preparação. Eu estou aqui acompanhado do Diego Soares e do professor Paulo Freitas. São professores do curso de exercícios. Esse ano também vão dar, em 2020, vão dar aula no curso regular. E, enfim, vamos bater um papo aqui sobre esses diversos assuntos. Hoje vai ser um dia difícil, né? Porque a gente vai estar competindo com a torcida do Flamengo, que está em comemoração. Tá? Meus parabéns aí para quem é flamenguista. Não é o meu caso, já deixo logo claro aqui, mas me congratulo com a torcida do Flamengo. Mas vamos lá, pessoal. Por que do assunto dessa live, né? De expectativa de concurso, basicamente? Recentemente, eu tenho aqui na minha mão um ofício do dia 18 de novembro desse ano, né? Bastante fresco, aí, praticamente um mês. Um ofício do diretor de Portos e Costas para o diretor-presidente do CONAPRA, do Conselho Nacional de Praticagem. Um ofício que fala, né, sobre lotação nas diversas zonas de praticagem. Então, muita gente teve acesso a esse ofício, essas coisas hoje circulam no WhatsApp na velocidade da luz. Então aí surgiram muitas dúvidas sobre o que quer dizer esse ofício, será que é um indicativo de que vai ter ou de que não vai ter processo seletivo, e é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Hoje é o principal assunto, eu diria. Tá? E depois a gente vai falar de umas novidades aqui de atualização de bibliografia, de atualizações de curso, data de início de curso, e por fim a gente abre para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida sobre qualquer tipo de assunto relacionado à praticagem ou processo seletivo para praticante de prático. Tá? Podem ir mandando as dúvidas na medida em que os assuntos forem surgindo aqui, a gente vai tentar responder a todas. A ideia é que seja uma live breve, né? Uma conversa aí de uns 45 minutos, uma hora, não muito mais do que isso, e é isso. Vamos lá? É muito importante a participação, né, de cada um para... Claro, esse é o principal motivo das transmissões serem ao vivo, né? Para a gente ter a oportunidade de responder as perguntas de todo mundo. Então vamos lá, vamos voltar aqui ao assunto do ofício, né, com o qual eu abri essa live. Nesse ofício, o DPC diz o seguinte, ele diz que ele participa que a intenção da diretoria de Portos e Costas promover uma revisão da lotação de práticos em todas as EPs do Brasil, né, considerando-se o espaço temporal decorrido de 7 anos desde a sua última alteração. Então, é uma proposta, é uma ideia de rever a lotação das EPs, né, tendo em vista esse espaço temporal de 7 anos. A princípio, serão utilizados como parâmetros para as discussões. Aí ele lista uma série de parâmetros aqui, como especificidades de cada ZP, né, as peculiaridades locais, o número diário de práticos em escala em repouso, etc, etc, etc. E um aqui que chamou a atenção de todo mundo, que é o seguinte: será utilizado como parâmetro para as discussões de lotação a previsão do aumento de práticos efetivos no ano de 2023, a previsão do número de práticos efetivos no ano de 2023 em cada ZP. Então, vejam que o DPC citou o ano de 2023 aqui, e aí começam a surgir as distintas interpretações, né, quanto ao significado desse documento. Bom, o que isso quer dizer, né, para mim, minha opinião, curso H, né, Hércules? Você pode tirar várias interpretações aqui, né? É possível você olhar isso aqui e pensar da seguinte maneira: ora, desde o momento em que sai um edital até que o primeiro prático selecionado de fato comece a exercer a profissão de prático, isso aí leva pelo menos 2 anos. Né? Você tem o processo seletivo inteiro, depois você tem o estágio de qualificação de praticante de prático, isso bota tempo aí. Então, você pode interpretar o seguinte: olha, a intenção do DPC é abrir concurso em 2020/21 para que em 2023 o prático esteja atuando. Isso é uma interpretação possível. Outra interpretação possível é de que vai ter concurso em 2023, por isso o DPC ele quer conhecer como é que vai estar o movimento, como é que vai estar a intensidade, né, da atividade econômica em cada ZP para daí determinar a lotação em 2023. Essa é uma segunda interpretação possível. E uma terceira interpretação possível é que isso aqui não tem nada a ver com previsão de processo seletivo. É que simplesmente o DPC, no exercício da sua atribuição e do seu dever legal, né, como representante da autoridade marítima para assuntos de praticagem,
ele é que é responsável por definir a lotação de cada ZP. Então, como tem 7 anos que ele não faz isso, ele está fazendo, né, agora uma revisão, um ajuste, uma calibragem do número de práticos considerado ideal em cada zona de praticagem do Brasil. Então, a conclusão aqui é que nada, né, de concreto se pode concluir. Né? Isso must lie somewhere in between these three assumptions. Exato. A verdade vai estar em algum ponto intermediário aqui entre essas 3 hipóteses, ou não. Né? Tudo que sabemos é que nada sabemos. E aí vem a pergunta seguinte, né? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer diante desse cenário de incerteza? Né? Vou repetir aqui aquilo que quem já me viu conversando desse assunto outras vezes, né, já está careca de saber o que eu vou falar. O que você pode fazer para se preparar diante de um cenário de completa incerteza? Tá? Apenas uma coisa, eu acho. A forma mais eficiente para você não ser pego de surpresa, desprevenido por um edital, é você estudar com a máxima intensidade que você conseguir, né? Todo o tempo disponível que você tem. Se você tem a vida muito atribulada e só tem 2 horas por dia para estudar, estude as 2 horas que você tem. Você pode passar o dia inteiro estudando, passe o dia inteiro estudando. Até quando? Até quando você começar a performar bem nos simulados, né? Até quando você atingir um patamar competitivo. Aí esse é o ponto de você pensar em reduzir o estudo diante da ausência de edital, você reduzir um pouquinho o seu ritmo para você entrar num regime, digamos, de máxima autonomia, né? De conseguir ir longe e por muito tempo estudando, mantendo o seu nível de conhecimento no patamar competitivo. Qualquer estratégia contrária, né, se você decidir começar estudando devagarinho ou adiar o início dos estudos por conta desse cenário incerto, né, você está correndo um risco sério de em algum momento sair um edital, né, e o edital ele pode sair a qualquer momento, ele pode sair a queima-roupa, como a gente teve exemplo recente aí no concurso de 2012, em algum momento vai sair um edital e se você começou devagar, se você veio se arrastando no estudo, a chance de você conseguir atingir um patamar competitivo até a data da prova, ela vai ser bastante diminuída. Tá? Então, gente, não tenha dúvida. Você colocou na cabeça que você quer ser prático? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida, né? Se a resposta for sim, eu quero ser prático, o cenário é incerto. Esse ofício, né, do DPC para o presidente do CONAPRA, ele não quer dizer absolutamente nada, quer dizer, ele não é conclusivo, não dá para a gente inferir sobre data de processo seletivo a partir desse documento, mas sim existe algo, uma estratégia inteligente que você pode adotar diante do cenário de incerteza, que é essa que eu descrevi agora. Estude como se a prova fosse daqui a 6 meses, né? E esteja pronto. Sim. Outro ponto que levantaram aqui é sobre férias, né? O Paulo até estava conversando isso comigo um pouquinho antes da gente começar, né? O que a gente faz nesse fim de ano? Né? Qual é o conselho para quem está estudando já há algum tempo, para quem já começou a se preparar para o processo seletivo, né? O que eu faço agora? Acabei o curso regular esse ano de 2019, acabei o curso de exercícios, né? Dá a sua opinião aí, Paulo. Olha, eu acho razoável que, principalmente para quem vem estudando para valer, quem está pegando pesado no estudo e dedicando muito tempo a isso, eu acho razoável a pessoa querer dedicar algum tempo para a família. Mas parar de estudar completamente, passar 2, 3 semanas sem tocar no livro, sem fazer exercício, eu acho ruim, porque você perde o hábito, você perde um pouco do ritmo, né? E depois que você está habituado, já vem nessa rotina, não é legal. Então, eu acho interessante, previamente, né, você traçar algumas metas para esses dias de férias, de folga, para esses dias de festa, e começa o seu dia cumprindo essas metas, que depois você vai com a cabeça tranquila, vai curtir a família, vai curtir as festas, e não deixou, né, você cria uma rotina que não deixa desviar você do seu objetivo principal. Exatamente, e o recomeço ele acaba sendo bem mais fácil, né? O cara que fica afastado muito tempo, na hora de recomeçar, sente uma inércia, uma resistência muito maior para voltar a pegar o ritmo que estava. Eu vou, por experiência própria, né, a minha teoria sobre esse assunto, né, sobre férias, esses recessos, é a seguinte: pode tudo, você pode planejar tirar 30 dias de férias, não tem problema, não recomendo, né, você planejar 30 dias de férias se você está se preparando para um processo seletivo. Mas tudo pode, desde que seja tudo planejado, né? Então, planilha mesmo, bota lá no Excel, escreve numa agenda, né, no computador, os dias que você vai folgar ou quantas horas você vai estudar dia por dia, né, para todas as semanas até o final desse período de festas.
vai diminuir o ritmo, vai fazer uma viagem, outra, legal, não tem problema nenhum, né? Desde que esteja tudo dentro do teu planejamento. Porque se não tiver no planejamento, né, depois para voltar é muito difícil, muito difícil. Aí você acaba virando estatística, né, como mais um que desistiu e todo ano, né, tem gente entrando, tem entrantes no sistema, tem gente que começa a estudar e tem um monte de gente desistindo também, porque não dão atenção a esses pequenos aspectos aí de caráter motivacional que são importantes. Tá, gente? Então não deixa, quem já começou a estudar, não deixa a peteca cair nesse fim de ano. Vou pedir para o Lucas, se forem chegando dúvidas, Lucas, pode ir colocando aí para a gente, tá? Acabei fechando o primeiro assunto, mas não abri para dúvidas ou comentários. Então quem quiser fazer qualquer tipo de comentário aí sobre o ofício do DPC, sobre expectativa de processo seletivo, vai passando aí para a gente. Enquanto isso, vamos falar sobre atualização de bibliografia. Quem quer fazer um resumo rápido aí da nossa última live? A gente teve, né, nos últimos anos aí, várias atualizações muito importantes nas bibliografias. A gente vai falar aqui de 2018 para cá, né? Sim, exatamente. Né? Acho mais recente, para não ir muito para trás. Mais recente, tem o Ship Handling for the Mariner, que seria, foi um livro aí atualizado lá no começo de 2018. O livro teve algumas atualizações, não tantas quanto alguns outros livros, né? A parte conceitual se manteve bastante, até porque... mudou uma besteira ou outra desse livro só. Uma velocidade ali de embarque de prática, uma besteira ou outra, nada muito... Sim, uma mudança pequena. Exatamente, uma coisa nova lá sobre o Canal do Panamá, que se atualizou, né? Mas sem novidades gritantes. O Tug Use Import, terceira edição, esse já teve uma atualização bem maior, né? Já teve você tem que ter um grau de cuidado bem maior se você escolhe aí ficar na segunda edição, porque cada terceira edição, no edital, as diferenças elas estão bem expressivas, inclusive nos tipos de rebocadores que alteraram bastante o capítulo 2. O capítulo 2 mudou tudo, mudou né? Mudou muita coisa nessa terceira edição. Tem que se preparar por ela. Até a classificação inicial dos rebocadores alterou bastante. Já foi objeto de questão, também sofreu atualização. E no Tug Use Import tem uma grande discussão, né? Que junto com a terceira edição veio uma segunda edição traduzida e atualizada. Aí vem a grande dúvida, que é o que o pessoal muito pergunta pra gente, qual livro estudar, né? Bom, aqui que eu digo, né? Você vai estudar pelo mais difícil. Aliás, o curso regular, seja no telepresencial ou no presencial, a gente ensina o quê? Somente no presencial principalmente, né? Que já está adotada a terceira edição. A gente ensina a mais difícil, que é a terceira edição em inglês. E a gente não ensina, por exemplo, o livrinho do Conapra, o Rebocadores Portuários, que é uma versão muito mais simplificada sobre o assunto, né? E em português, um livrinho mais fininho, porque se você estudar e entender a terceira edição em inglês, você consegue fazer uma leitura fluida do livrinho em português. Agora é importante você fazer o que também? Você ler a segunda edição que foi traduzida para o português do livro Tug Use Import, tá? Para quê? Para se familiarizar com as traduções de termos técnicos, né? Foram traduções livres adotadas pelo autor, porque uma palavra ou outra pode de repente estar na prova. Eu não acredito que a segunda edição em português venha a ser cobrada no processo seletivo por causa de uma série de imprecisões que acabaram acontecendo nessa tradução, mas eu acho que é válida uma simples leitura, né, por parte dos alunos, né? Uma leitura para familiarização, repito, familiarização com a tradução livre de termos técnicos adotada pelo autor. Então, aqui no curso a gente vai estudar, aqui na casa a gente vai falar sempre hoje de terceira edição em inglês, que é bastante diferente da segunda edição. Os principais pontos de modificação foram em capítulo 2, não foi? Capítulo aquele de Tug Development diminuiu bastante e foi muita coisa lá para o capítulo 2, teve coisa que mudou de ordem no livro, mas tem muita informação nova. Tá? Tem bastante, inclusive ao longo dos outros capítulos que não tem uma atualização tão crassa, tão grande, né? Os termos mudaram, as frases, algumas frases, várias frases, né, mudaram. E em cima do que você falou e comentou, é claro que nas aulas, né, presenciais a gente sempre tenta salientar as diferenças que já são bem consolidadas, aí, inclusive do Conapra em relação ao Tug Use Import, uma ou outra interpretação que acaba sendo diferente e vale a pena, né, principalmente para o candidato que já está bem avançado aí no processo de estudo.
Outra foi o Arte Naval, né? 8ª edição. Rapidinho, desculpa te interromper. Estão fazendo um comentário sobre o microfone do Diego. Tá legal ou não? Melhorou? Foi legal. Então vamos lá. Então, a 8ª edição do Arte Naval, que foi agora, né, uma das mais recentes, a mais recente que teve até esse momento, a gente teve atualizações grandes ali no capítulo 1 e no capítulo 2, né, vários termos mudaram, e como é um livro que parece um dicionário, como, né, o Hércules diz, no nosso curso regular a gente trata aquilo como quase que um dicionário de náutica, os termos, cada mudança daquelas não tem jeito, né, você tem que de novo ir lá, entrar e entender aqueles termos que foram atualizados. Por que foi atualizado? A gente não entra muito no mérito, mas as atualizações que são importantes estão todas plotadas lá no uma característica aqui do Arte Naval, 8ª edição, é que a maioria das alterações ela se concentrou nos capítulos 1 e 2. Né? Parece que foi perdendo a energia para fazer a atualização do livro. Então tem muita coisa concentrada ali, não é isso? Isso. Né? Então essa é a notícia. Essa notícia é boa. Para quem já vinha estudando, quem já tinha estudado pesado pela 7ª edição, dá uma atenção especial para o capítulo 1 e 2 que você vai plotar rápido, né? As grandes diferenças e atualizações. O resto do livro está mais tranquilo. E não é que mudou tudo radicalmente, não. Tem um outro conceito que mudaram ali, mas não é uma mudança, né, muito expressiva, não. Livro seguinte, Meteorologia, 4ª edição. Quem quer comentar sobre meteorologia? Bom, Comandante Valgas Lobo. Para quem também, a notícia para quem já vinha estudando pela 3ª edição é que nenhuma informação foi perdida, né? Esse livro, essa 4ª edição, ela traz muita novidade, né? No geral, no livro, ele acrescentou bastante informação, mas preservando as informações antigas. Não houve muita correção, não teve nenhuma mudança grosseira, né, Diego, em cima daquilo que ele já tinha apresentado na 3ª edição. Mas ele acrescentou bastante coisa, tem bastante informação nova. Vários conceitos novos, inclusive alguns que ele explorou um pouco mais, por exemplo, Zecas, que é um conceito extremamente importante aqui para o Sudeste, tinha pouca coisa lá no livro, agora aumentou bastante a parte de Zecas, está falando sobre ressaca, bastante coisa, assuntos que foram importantes aí, ele deu uma aumentada na quantidade de informações desses assuntos, principalmente. Mas, no mais, foi isso, né? Uma adição ao livro, muito mais adição do que substituição de palavras, um pouco diferente do Arte Naval, que foram mais substituições do que adições, exceto um outro detalhe. Perfeito. Então, de meteorologia foi isso. Vamos falar agora de Norman 26 VTS. Essa saiu, se não me engano, no final de 2018, né? Já não é tão fresquinha assim. Mas só vale a pena aqui a menção, mudou bastante coisa, né? Mudou muita coisa. LAR e EROG, essas publicações, lista de auxílios rádios e EROG, estão fresquinhas, estão saindo agora, né? A promessa era para dezembro, que dezembro já está quase acabando aí, né? Já é dia 17, não sei se sai ainda esse ano, se não sair em dezembro vai sair em janeiro. Tá? Então vem coisa nova aí e a gente em fevereiro já está com o curso regular presencial atualizado. Sim, a LAR é bem atualizada, né? Uma publicação que de vez em quando ela sofre. A LAR acaba mudando muito. E LAR é uma publicação que fala de coisas eletrônicas, né? De auxílios eletrônicos, de coisas modernas, e coisas eletrônicas estão mudando a cada minuto. Então é uma publicação muito, muito viva. E o EROG também, né? Segue no mesmo caminho. Por fim, acho que o último livro que faltou a gente comentar aqui, ainda nesse resumão da última live, é o Migens, né? O Migens está saindo também, a gente não sabe quando, mas acho que é papo de comecinho do ano que vem, uma revisão do Migens. Muita coisa não vai mudar, tá? Não vai mudar porque se você pensar naqueles capítulos iniciais ali que fala dos princípios gerais de navegação, de cartografia, aquilo não muda, né? A latitude, longitude, norte verdadeiro, magnético, essas coisas não mudam. Então, muitos dos capítulos que são cobrados nesse processo seletivo, não é de se esperar que tenha mudança, né? Mas aqueles capítulos que falam, por exemplo, de radar, de navegação eletrônica, de GPS, na navegação satélite, isso sim, né? E a gente pode esperar que as alterações, as modificações estejam concentradas aí. Isso aí. E aproveitando esse papo da bibliografia, o Jorge Alberto, ele está perguntando onde ele pode encontrar a relação completa da bibliografia recomendada e atualizada. Jorge, o primeiro passo, né, para quem estiver entrando nessa caminhada, é lá no site da DPC, da Diretoria de Portos e Costas, você baixa a Norman 12, que
traz, vamos botar assim, entre aspas, todas as regras, né, relacionadas ao serviço de praticagem e ao processo seletivo. Lá você vai encontrar conteúdo programático e a bibliografia recomendada. Você encontra essa lista completa. A lista você encontra no anexo A, 2A da Norman 12, né? Agora, se você quiser os links para baixar diretamente tudo que é baixável, ou para comprar tudo que não é baixável e é comprável, você vai no fórum do curso H. Tá? Fórum do curso H, tem um link lá, livro por livro, livro por livro que está citado no anexo 2A da Norman 12. Então tudo que é de baixar, você já baixa ali diretamente, e aquilo que não é de baixar, o link vai te dizer como adquirir aquela publicação. Tá? Então boa aí a sua pergunta. Mais alguma, gente? E o Júlio está fazendo a seguinte pergunta: quando essas atualizações estarão presentes no curso regular telepresencial? Excelente pergunta, Júlio. Só fazendo uma ressalva aqui, os cursos presenciais, eles são online, né? Saiu uma atualização, a gente já adapta imediatamente todos os cursos presenciais, seja de exercício ou o curso regular. Real time. Na modalidade telepresencial, é impossível essa reação tão instantânea, porque o curso regular na modalidade telepresencial, ele é quase uma superprodução, né? Tem um tempo grande de estúdio, edição, pós-edição, então é um projeto acadêmico para cada horinha de aula que a gente grava e disponibiliza para você. O nosso formato do telepresencial não é aquela aula gravada com uma câmera num tripé no fundo da sala, não. A gente leva tempo, né? A gente precisa de um certo tempo para fazer essas atualizações. Então eu tenho aqui uma agendinha das atualizações. Olha, o Tug Use Import, ele vai ficar pronto no final de fevereiro, tá? Acho que com certeza em março ele já está em produção. Que outro aqui? A Norman 26 VTS já está quase, sai ainda em dezembro. Tem 2 atualizações saindo agora em dezembro. Meteorologia, né, já na nova edição, e a Norman 26. Essas 2 ficam prontas esse ano. Então, para fevereiro do ano que vem, Tug Use Import, 3ª edição em inglês. Arte Naval, a gente vai começar as gravações logo que a gente terminar com o Tug Use Import. E já está em produção, já está rodando no telepresencial, uma atualização de Miggins capítulo 4. Essa atualização foi uma regravação e não foi uma atualização da bibliografia, esse Miggins capítulo 4 que está rodando. Lá então, a gente tenha essas publicações, né? Então logo elas apareçam aí no finalzinho de dezembro, no começo de janeiro, a gente em seguida já começa também o processo de produção e atualização do conteúdo do telepresencial. Mesmo vale aí para o Miggins, né? Que mesmo vale para o Miggins, a gente não sabe quando sair. O que vai sair ainda a gente não tem como dizer, como avaliar a extensão da modificação, da atualização, e muito menos quanto tempo a gente precisa para tornar aquilo realidade na modalidade telepresencial. Relembrando, cursos presenciais, saiu a atualização no dia seguinte na sala de aula, a gente já está falando em cima do livro novo. E aproveitando o gancho aqui, o Carlos Eduardo está perguntando se ele pode fazer o curso por matéria. O curso regular? Ficou claro que se é por regular ou por... Pode. O regular é dividido em módulos, tá? Eles são 11 módulos, você pode cursar os módulos, você pode adquirir todos eles juntos ou pode adquirir apenas algumas matérias. Pode sim. Bom, de dúvida aqui sobre esses assuntos, acho que é isso, né? Chegou mais alguma aí, não? Não, né? Vamos lá. Então vamos para o próximo assunto. Bom, novidades aí do curso H para o ano que vem. Como novidades, a gente tem novos professores para o curso regular, aqui no Rio de Janeiro, o curso presencial. Além de mim, né? Vou estar dando aula também ano que vem, professor comandante Jaime Felipe. Estão aqui comigo o Paulo e o Diego, que também vão estar dando aula no curso regular, e ainda o Nicolas e o Paulo. Né? Então, ano que vem a gente está com a equipe reforçada para dar o curso regular presencial. Outras informações aqui, novidades sobre curso, né? Em dezembro ainda, a gente tem algumas promoções interessantes. A gente tem uma campanha de descontos progressivos. Todas as turmas de cursos presenciais que começam no ano que vem, né, em janeiro e fevereiro, e daqui a pouco eu vou listar quais são essas turmas,
Para matrículas feitas em dezembro tem um desconto de 5%. Para quem fez matrícula em outubro era 15%, novembro 10% e agora em dezembro 5%. É uma campanha de descontos que vão diminuindo quando a gente se aproxima da data do início do curso. Temos em dezembro ainda o Amigo Indica de Natal. Amigo Indica é um programa de indicação, de desconto para indicado e indicador aqui do curso H, que no mês de dezembro está com condições turbinadas, né? Então o indicador, né, você que indicar um amigo seu para estudar com a gente, você ganha 15%, ao invés de 10% que é o normal, você ganha 15% do valor da primeira compra do seu amigo. E o seu amigo ele ganha 5% de desconto da sua primeira compra. 5 não, 5 é o normal, ele ganha 10 agora no Amigo Indica de Natal. Então os bônus, né, estão praticamente dobrados aqui no mês de dezembro. Esqueci de algum detalhe? É cumulativo, tá? Então se você indicar 3 amigos, você ganha 15% vezes 3, você ganha 45% do valor da compra, né, por exemplo, de um curso regular, se os 3 comprarem o curso regular, para você usar isso na forma de crédito para fazer qualquer curso que você quiser aqui no curso H. Isso inclusive faz bastante sentido do ponto de vista do estudo, né? Porque os grupos de estudo são uma maneira aí de você, principalmente a longo prazo, evoluir com qualidade e, enfim, né, regularidade. Esse é o benefício indireto do programa Amigo Indica, né? Você estudar, começar um projeto desse com um amigo do lado é bem mais fácil, né? Você tem um puxando o outro ali, vai ter momentos que um vai ter vontade de desistir, o outro vai puxar. Então esse é um benefício indireto que a gente não costuma comentar, né? Mas sem dúvida que é importante isso daí também. E vamos falar aqui das turmas do curso regular, modalidade presencial, que estão iniciando em várias cidades do país em janeiro e fevereiro de 2020. Paulo, o que a gente tem aí para janeiro? Janeiro, Fortaleza, Vitória, São Luís, Curitiba, São Paulo e Santos. Não é tudo na mesma data não, né? Não. Alguns vão estar começando dia 18, né? Que é o caso de Fortaleza e Vitória dia 18, não é isso? E as demais, que dia? E os demais no dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro. Então Fortaleza e Vitória, São Luís, Curitiba, São Paulo e Santos. E fevereiro? A gente tem Porto Alegre, né, no dia 1º de fevereiro, e Rio de Janeiro, dia 7 de março. Lembrando que no Rio de Janeiro, além do curso, essas são as turmas do curso regular, né? A gente tem, começando já em janeiro, o nosso curso de exercícios, a primeira rodada do ciclo 8, no dia 26 de janeiro, já iniciando aqui no Rio, né, aula presencial aí, eu que vou estar dando essa aula, e vale a pena salientar também das aulas teste para o pessoal que não conhece o curso, né? Sim, tanto o curso de exercício quanto qualquer turma de curso regular, telepresencial ou presencial, vocês podem fazer aula teste a hora que quiser. É só ligar aqui, entrar em contato com a gente e agendar uma aula teste. Os cursos online também, né, você ganha um login e uma senha para teste dos sistemas, e isso aí se aplica para todos os produtos da casa. Tá? E o único curso que tem um curso aqui que é o equipamento de passadiço. A turma de janeiro já está esgotada, não tem mais vaga. A próxima turma é em 27 de março. Né? É um curso que é feito no simulador de manobras e no simulador de equipamentos de passadiço. Né? Quais são os equipamentos? AIS, ECDIS e radar. AIS, ECDIS e radar. Curso de equipamentos de passadiço. Vamos lá? Chegou alguma dúvida aí? Não? Bom, pessoal, então a gente falou aqui já sobre os principais temas que a gente tinha para falar hoje e vamos abrir aqui para dúvidas gerais, né? Podem mandar aí. Teve uma dúvida parecida com aquela anterior. Tivemos aí, a Nadilson perguntou se as produções de atualizações que você citou estarão presentes nas aulas telepresenciais da turma de 2020. Tá. Deixa eu explicar isso daqui. Na verdade, não tem os cursos telepresenciais, eles não têm data, né, para começar. Você começa no dia que você quer começar. Tá? Essas turmas que eu listei aqui, nessas cidades que a gente falou, né, Fortaleza, Vitória, São Luís, Curitiba, São Paulo, Santos, Porto Alegre e Rio, são cursos presenciais. Você vai estar com o professor em sala de aula. O telepresencial que a gente tem em Rio também, São Paulo, Brasília, Salvador e Belém, né, você começa o curso no dia que você quiser. Você faz o curso numa estação individual de estudo,
As unidades ficam abertas o dia inteiro, né? A maioria das unidades abre 8 da manhã, fecha 10 da noite, então você começa e termina o curso quando você quiser. Você tem um ano para concluir esse projeto acadêmico. Tá? Agora, nos cursos que vocês vão ver, os cursos presenciais, esses que começam aí em janeiro e fevereiro do ano que vem, a maioria das matérias, sim, vocês vão ver já atualizadas, né? Não dá para prometer todas, né? Porque tem matérias que não saíram ainda da atualização, como LAR, EROG, né? Mas, de modo geral, aqui no curso H, quando sai, a gente procura reagir rápido e disponibilizar o mais rápido possível. A gente está acelerando o processo de regravações desses conteúdos que evoluíram, mas nos cursos presenciais a gente traz sempre a última notícia aí. Sim, uma que acabou passando lá, né, tinha bastante a ver com as atualizações da bibliografia. O Victor perguntou, parece que tem uns errinhos no Arte Naval, vocês podem comentar? Eu vi essa pergunta aqui, mas na verdade eu não entendi a pergunta. Errinhos tem em todos os livros, né? Exatamente isso que eu ia todos comentar. os livros estão cheios de errinhos. Eu não sei se você quiser... Qual o nome dele? Vitor. O Vitor. Se você quiser ampliar um pouquinho aí a sua dúvida, a gente vai ter o prazer de responder. Você está falando de algum erro em específico? Que erros são esses, né? Porque todos os livros têm um monte de erro, a gente tem que conviver com. A gente chama de imprecisões que a gente tem que conviver com elas. O concurseiro, principalmente quem está querendo fazer esse processo seletivo, não pode ver como um erro, né? Tem que saber como que o livro fala aquilo ali enfim, né? Se você tiver alguma dúvida específica aí, fica à vontade. Vitor, e só pegando uma carona nesse assunto sobre essas imprecisões, né? Principalmente o pessoal que tem experiência de bordo, às vezes o pessoal conflita, o pessoal começa a estudar, começa a conflitar muito a experiência que ele traz consigo com a bibliografia. A gente recomenda separar bem essas coisas, tomar como verdade absoluta o que está no livro, que é dali que vai sair a questão para a prova. Tem gente que não é da área marítima, né? A maioria das pessoas não são da área marítima e se sentem em desvantagem com relação a alguém que fez escola naval ou cursou a escola de formação de oficiais da Marinha Mercante. Mas essa desvantagem, na verdade, ela não existe. Às vezes o conhecimento prévio atrapalha, né? Porque o cara fica preso às verdades que ele traz da prática, né? Do dia a dia, ou então dos seus tempos de escola, de formação. Só que o que tem que saber para a prova é aquilo que está no livro, naquela publicação, né? Que é cobrada no anexo lá 2A e 2B da norma 12. Então, essa vantagem, na verdade, ela não é a vantagem de quem é do mundo das ciências náuticas, né? Não é uma vantagem muito real, não. Então, não é à toa que a gente tem ex-alunos aí que hoje são práticos, tem gente que era economista, dentista, advogado, tem gente de tudo que é área de formação, tá? Então, não se liguem muito nesse aspecto. Só pegar mais um gancho aqui, ó. Rogério Martins está pedindo uma dica aqui, qual seria a melhor estratégia de estudo que o curso indica para quem trabalha embarcado, 60 Excelente por 60. pergunta. Rogério, estudar os 60 dias que você fica em casa, né? 60 dias que você fica em casa e também conseguir safar algum horário a bordo. Em relação a curso, né? Se realmente, para uma escala dessa, 60 por 60... Tele mais presencial. Alguns módulos do presencial você consegue matar em 60 dias, outros não. Mas o telepresencial, onde você vai conseguir organizar ali a sua carga horária diária, é excelente nesse caso. Vou só te explicar um pouquinho mais como é que funciona a modalidade telepresencial. Você se desloca até uma unidade do curso H, a gente está em 5 cidades, né, fisicamente com unidade própria em 5 cidades do país. Vou repetir, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belém e Brasília. E aí você passa o dia inteiro ali se você quiser. Então você pode organizar a sua agenda para durante a sua folga, você fica 60 dias de folga. Você pode passar 5, 6, 10, uma semana inteira em uma dessas cidades, assistindo 8 horas de aula por dia, né? Assiste 4 horas, desce, faz um lanche, depois assiste mais 2, descansa mais um pouquinho, assiste mais 2. Você faz a sua rotina. Então quem trabalha embarcado, o curso regular, modalidade telepresencial, ela foi desenvolvida, ela foi pensada para atender a quem trabalha embarcado, para quem trabalha em qualquer regime de escala. Se você se você não mora em uma dessas cidades que eu falei, em uma dessas 5 cidades, mas você pode passar 3 dias por mês em uma dessas cidades, você consegue fazer o curso regular telepresencial em 1 ano. Tá? É mole. E todo mundo que trabalha embarcado tem 3 dias de folga para poder se deslocar para uma cidade dessas.
Então, definitivamente é isso que eu te recomendo. É claro que nos 60 dias de embarque não é muito fácil estudar, mas em compensação, você tem 60 dias onde você fica, né, tempo integral aí, você tem esse luxo de poder se dedicar o dia inteiro para a preparação ao longo de 60 dias, a cada 120 dias. É muito bom. Exato. Mais alguma dúvida aí, gente? A Natália está perguntando como fica para quem se matricular no curso hoje, a atualização só vier daqui a alguns meses. Natália, infelizmente a gente não tem como vender, prometer entregar algo que não existe ainda, né, que vai vir mais para frente. A gente sempre corre atrás para entregar a versão mais atualizada de cada bibliografia. Agora, cada curso tem a sua duração, né? Você compra um curso, ele pode durar 6 meses, 1 ano, dependendo do curso que você está comprando, né? E o curso é válido naquele período de tempo. Se naquele período de tempo a gente tem um material atualizado, você naturalmente vai ter acesso a ele, tá? A gente tenta ser o mais rápido possível, mas nos cursos telepresenciais, a gente não consegue, às vezes, atender imediatamente. Porque a produção, né, que envolve, às vezes, ela não é tão clara, né, não parece tão clara, mas a produção de uma aula daquelas é algo bastante complexo aí, e leva tempo, realmente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uma pergunta do Leonardo muito em linha aí com a pergunta da Natália, né? Já considero aqui que foi respondida. respondida. O Copter está perguntando se em Brasília vai ter curso presencial. Sim, a gente tem nas cidades onde a gente tem unidade física do curso H, a gente faz a modalidade tele mais presencial. Você tem acesso às aulas do tele e também, de vez em quando, né, vai um professor nosso, passa o fim de semana inteiro com a turma, e aí ele ministra aulas presenciais, né? Você vai estar em contato ali com o professor para tirar dúvidas sobre qualquer item da bibliografia. Então tem uns encontros programados ao longo de todo o ano, né, para quem está matriculado na modalidade tele mais presencial. O mais presencial é por isso, né? Ele engloba encontros presenciais junto com tele. Então você tem as duas coisas. Você tem a aula gravada, né, que é a aula perfeita, entre aspas, né, que a aula perfeita não existe, mas é a aula que foi feita, produzida em estúdio. Se ela não ficou boa, a gente regrava. Se o assunto é muito difícil, a gente anima, ilustra. Então é aquela aula ótima que você assiste na modalidade telepresencial e aliado a isso a presença física do professor em sala de aula nesses encontros agendados para tirar dúvida, dar um outro ponto de vista, projetar outros slides, jogar um exercício, fazer outras explicações, né? Traz o PowerPoint dele para alguns assuntos. Então essas duas modalidades eu diria que se complementam em todas as cidades onde a gente está presente com instalação física. E deixa eu só enfatizar uma informação em relação a esse trabalho que é feito nas filiais. Você recebe um calendário já para o ano inteiro, então você sabe quais são os finais de semana onde esse trabalho vai ser realizado, conforme o Hércules comentou. Sabe a matéria que vai ser abordada, mas isso não lhe impede de trazer dúvidas de outras matérias que não sejam aquelas das aulas que estão sendo ministradas no final de semana. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar no final de semana RIPAM, Higgins, Chip Henry for the Mariner, mas você está com dúvida em PNA, você pode trazer a sua dúvida, né, que nos intervalos, enfim, todo o tempo que a gente tiver disponível, a gente vai estar apoiando você no seu estudo. Eu queria abrir um pouquinho o assunto, sair um pouquinho de curso H, falar um pouco da profissão, né? Quem tem alguma pergunta aí sobre o processo seletivo em si, sobre o estágio de qualificação do praticante de prático, sobre a vida do prático, coloca sua dúvida aí, né? Vamos falar de assuntos que eu acho que são de curiosidade geral. Sim. E as pessoas às vezes não conhecem nenhum prático, não tem para quem perguntar, então fiquem à vontade para colocar a sua dúvida. O Vitor, muito em linha com o que você acabou de comentar, ele pediu aqui, comentar um pouco das EPs, falar um pouco das EPs brasileiras aí. O Vitor, eu vou pedir para você ser um pouquinho mais específico na sua pergunta, porque para falar de ZP é um assunto tão amplo, né? Falar de todas as EPs do Brasil, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu não sei se... Vou tentar adivinhar aqui, né, para onde você... Adivinhar o que você quer dizer com a sua pergunta. Mas eu diria o seguinte, a escolha da ZP é um momento muito, muito delicado, né? Você é obrigado a escolher a sua ZP no momento da inscrição do processo seletivo.
Tá? Depois que você apertou Enter lá no formulário da DPC, você não pode mais mudar a tua opção. Você pode mudar endereço, pode mudar de nome, pode mudar de tudo, só não pode mudar a escolha de ZP. E você faz isso, você é obrigado a fazer essa escolha num momento, muitas vezes, onde o seu nível de informação ele é pequeno. Às vezes você tem certeza das suas primeiras opções, mas EPs menores que você tem que colocar uma ordem de prioridade entre elas, o candidato acaba, né, não sabe direito como priorizá-las, né? Então esse é um trabalho, conhecer as EPs é algo que leva tempo, e ele é um trabalho que você vai ter ao longo da sua preparação. Ao longo dessa preparação, seja frequentando cursos, conversando com pessoas, você vai colhendo informação. Você vai colhendo informação da praticagem nesses lugares e da cidade em si, né? Do gostar ou não da cidade onde você vai morar, onde você vai trabalhar. Então, isso é um processo lento, né? Ele é lento e ele é ao mesmo tempo natural, né? Eu posso te falar aqui as grandes EPs do Brasil, quais são em termos de movimentação? Sim, olha, Maranhão é grande, Rio de Janeiro, Santos, né, Santos com São Sebastião, no Espírito Santo também é uma EP relevante, Paranaguá, Rio Grande. Essas são as grandes EPs. Tem EPs menores, EPs intermediárias, mas essas informações também do tamanho das EPs, do tamanho da movimentação, por si só isso não é tudo, né? Você tem que ver se você gosta da cidade, se você se identifica, se você odeia frio, você vai querer de repente ir para o Nordeste, né? Não vai querer ir para Rio Grande, não vai querer ir para Paranaguá, né? Se for o contrário, você odeia calor, de repente você vai procurar uma EP num clima temperado. Então tem muito isso também da sua identificação pessoal com a cidade. Eu fui ser prático em Vitória porque eu tinha uma certa identificação. Eu passei algumas férias, né, da minha vida, quando eu era mais jovem, no Espírito Santo, em Vitória, e no litoral, e gostava muito da cidade, tinha um carinho pela cidade, e está perto da minha casa, do Rio de Janeiro, isso é outra coisa importante, você está perto da família. Então, enfim, essa escolha de EPs é algo muito pessoal, e você não vai achar uma resposta única, né, em um livro, num artigo, em uma live, né? Isso você vai montar um mosaico, né, de ZPs, você vai montar a sua escolha pessoal ao longo da sua preparação, na medida em que as informações elas vão fluindo até você. É uma coisa muito particular, né? Exatamente. Vamos ver outra dúvida aqui. Essa do Jefferson, acho que você já respondeu, né? Quais EPs pagam menos ou mais? Isso é tamanho de movimentação. Isso tem a ver bastante com o Exato. que você acabou de falar. Vamos ver outra aqui, olha. O Fábio está perguntando sobre boatos de atualização da norma 12, o que eu acho, eu tenho escutado, a tendência mesmo é reduzir o efetivo das EPs. Esse foi o assunto que a gente começou a live aqui, né? Boato, eu não costumo comentar sobre boato, né? Eu gosto de comentar sobre fato. O fato que a gente trouxe aqui é um ofício do DPC, a gente analisou as informações que estavam ali dentro e a conclusão, infelizmente, ela é vaga, né? Eu sei que é frustrante para quem de repente assiste a live e acha que vai achar a resposta a todas as suas perguntas aqui nessa conversa, no dia do jogo do Flamengo, mas na verdade é que não dá para a gente fazer muita afirmação com base em boato. Tem que esperar saírem as coisas, né, para a gente se posicionar. Agora, enquanto as coisas não saem, enquanto as coisas não se definem, a única coisa, só tem uma coisa que você pode fazer, é estudar. Estudar como se a prova fosse daqui a 6 meses. Com isso você vai reduzir a chance de ser pego de surpresa por um edital sem estar preparado e sem dar tempo de ficar pronto. Tá legal aí o áudio? Tá tudo bem? Se virar fato, né, se houver realmente uma atualização de lotação, naturalmente a norma 12 vai sofrer uma atualização, né? Mas, isso já... Tem uma pergunta do Fábio aqui, olha, as aulas do ciclo 7 do curso de exercícios já conta com a nova edição do Tug Use Import? Sim. Né? Arte naval também? Sim. As apostilas do curso estarão atualizadas com conteúdo novo? Sim. Tá? O curso de exercícios está sempre 100% atualizado. 100% atualizado. A gente não falou aqui, o curso de exercícios ele tem a modalidade presencial, que é só no Rio de Janeiro.
mas ele tem a modalidade 100% online. Né? O online não é diferente do telepresencial que você tem que ir numa unidade do curso H, como é o caso do curso regular. Tá? O curso de exercícios não, ele é 100% online, você pode fazer de casa. O Marcelo faz uma pergunta de novo sobre curso aqui, né? Quanto tempo de acesso ele tem à plataforma do Tele, né? Para o caso do curso regular. O curso regular completo, quem adquire tem 1 ano para assistir todas as aulas. E a carga horária, você tem a carga horária dobrada, né? Então, para um módulo lá que tenha, sei lá, 35 horas, você tem 70 horas na sua estação para assistir aquele módulo. Então, uma carga horária dobrada, na verdade, significa a capacidade de assistir praticamente ilimitadas vezes aqueles pontos de maior grau de dificuldade. Você não vai assistir 2 vezes aquilo que você, né, viu uma vez e entendeu. Então, ao dispor do dobro da carga horária, isso na prática significa que nos pontos difíceis você pode ir e voltar muito mais de 2 vezes, né, quantas vezes você quiser até você entender. A gente tem os canais Tira Dúvida, tem a presença do professor, mas é um curso que o aluno acaba não tendo muita dúvida depois que ele assiste a aula. Né? Por quê? Porque ele pode voltar, pode assistir de novo, e como eu disse, se é um curso que, como ele é produzido em estúdio, se a explicação não ficou perfeita, a gente repete a explicação, grava de novo, anima, ilustra, né? Usa recursos audiovisuais. Então, a quantidade de dúvidas depois, né, de assistir cada aula, ela tende a ser bastante pequena. Naturalmente. Né? E a gente tem todos os canais para tirar as dúvidas, né, que eventualmente persistam. Tem algumas aqui sobre a vida, né, do praticante de prático. Já 2 pessoas falaram um pouco sobre isso. Olha aqui. Ó. Você pode comentar aí sobre Qual? Como funciona a preparação nas EP5. Foi o Jorge, outro disse aqui. Deixa eu achar aqui quem foi. Pedindo para falar sobre a preparação também. Teve um outro aqui que eu perdi agora. A do Jorge Alberto? Como é a etapa de praticante de prático, né? Sim, exato. Essas duas se possível, como funciona a preparação nas EP5. Olha, das EP5 eu não conheço, infelizmente não posso te falar com propriedade. Agora, como é que é essa etapa aí de praticante de prático? Depois que você passar no processo seletivo, você vai ficar aí um período de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, como praticante de prático. Você vai fazer, primeiro você vai acompanhar e depois você vai executar de fato manobras a bordo de navios, acompanhado de práticos mais experientes. Então é nesse ano que você vai de fato botar a mão na massa e aprender a profissão. O processo seletivo, né, e a preparação prévia necessária para ser aprovado no processo seletivo é que vai te dar a bagagem teórica. Então, o cara que chegar preparado na prova e conseguir passar no processo seletivo, esse cara tem uma bagagem teórica, né, comprovadamente alta. E nesse ano de estágio é que você vai botar a mão na massa. E aí, como é que funciona nesse ano de estágio? Você manobra com todos os práticos das EP. Né, os praticantes costumam se reunir e, de comum acordo, os praticantes e os práticos, né, a associação de práticos, eles fazem uma escalinha de serviço para poder dividir as manobras, né, de maneira equânime entre os praticantes daquelas EP, e é um ano de muito aprendizado, é um ano puxado, é um ano que você manobra bastante, né? O praticante manobra muito mais vezes do que os práticos em cada EP, mas é um ano muito gratificante, né? Aquilo é um ano de realização, né? É um ano que você está, seu sonho, aquilo que você sonhou e batalhou e transpirou por anos para conseguir, aquilo está virando realidade. Então é um ano que o cansaço ele fica em segundo plano. Ele existe, mas ele fica em segundo plano porque é um ano muito legal, né? Tanto do ponto de vista profissional. Você normalmente está numa cidade nova também, isso tem o seu lado legal também. Você conhece pessoas novas, você faz amizade, você vai conhecer todos os práticos daquelas EP, vai ter mais afinidade com uns, e com esses você vai desenvolver um relacionamento. Então é um ano muito bacana, né? Eu paro para lembrar do meu ano de 2009, 2010 ali em Vitória e só trago boas recordações. O que mais de dúvida que a gente tem aí, gente? A Miriam está questionando aqui como que funciona o curso de passadiço. É o curso de equipamentos de passadiço que o Hércules comentou. Isso. Miriam, o que a gente faz? A gente tem antes, né? São 3 dias. O primeiro dia vai ser abordar toda uma parte teórica
que está muito casado, né, a parte teórica que é cobrado no processo seletivo. Então você não vai ficar vendo informação que não vai te agregar fora, né, do processo seletivo. Então, e a gente casa direitinho essa informação que está na nossa bibliografia com o que você vai ver nos dias seguintes, nos outros 2 dias, lá no Passadiço. Tá? Então, essa parte teórica te ajuda na preparação e depois, na sequência, você vai operar. Você vai poder operar um radar, vai poder operar EQDIS, vai poder operar o AIS, além de poder realizar uma manobra, realizar uma corrida num simulador full mission. E essa utilização do equipamento ajuda muito na parte teórica, na parte da prova escrita, principalmente para quem não é de bordo, quem não trabalha com essa, né, num navio, seja da Marinha de Guerra, seja da Marinha Mercante. Aliás, se você é oficial da Marinha de Guerra ou da Marinha Mercante ou já embarcou, não faça esse curso. Né? Ele é um curso de familiarização com equipamentos para quem nunca subiu num passadiço. Tá? Então, qualquer pessoa que já embarcou e já passou um dia ali no passadiço e já brincou com esses equipamentos, acho que esse curso não faz sentido. Tem uma dúvida aqui. Deixa eu ver. Luiz Otávio, os práticos influenciam na decisão de abertura do processo seletivo ou essa decisão é exclusivamente da Marinha? Alternativa B, Luiz Otávio, essa decisão é inteiramente da Marinha. É o diretor de portos e costas, é o representante da autoridade marítima para assuntos de praticagem e cabe a ele fazer os estudos necessários e definir qual é o número ideal de práticos em cada ZP. Esse número tem o nome técnico de lotação. É disso que trata, essa revisão de lotação, é disso que trata esse ofício do DPC que a gente analisou no começo da live. Diego, tem uma aqui para você, ó. Vou fazer o elogio aqui. Eu vi aqui o Fábio. Obrigado, Lopes, Fábio. Olha, como eu falei com o Diego no domingo, infelizmente não consigo ir ao Rio todo fim de semana, seria bom ter aula presencial com o time de feras, mas o Diego deu show no encontro de São Paulo e esclareceu todas as dúvidas. Parabéns pela equipe que você montou aí. Uma amiga recomendou muito o H e ela estava certa na defesa. Obrigado. Né? Obrigado, Fábio. Gosta de elogio. Fizemos uma aula aí no final de semana muito boa, né, em São Paulo. Valeu mesmo e full ahead aí nos estudos. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui sobre o nível de inglês. Você tem que ser avançado, você tem que ser fluente. Qual o nível de inglês necessário para seguir nessa caminhada? Lucas, se teu inglês não for avançado, se você não for, né, muito versado aí na língua inglesa, eu te digo o seguinte: o quanto isso vai ser uma barreira para você vai depender da sua motivação e da sua determinação. Tá? As publicações que são em inglês, né, boa parte delas é um inglês técnico, então, de fato, né, insistindo na matéria, você consegue ir aprendendo, você consegue melhorando o seu inglês. As apostilas vão te ajudar muito nisso, que os principais termos são traduzidos, então você vai fazendo a anotação do material. O fato é que a gente vê muita gente que chega aqui sem falar nada de inglês e com dedicação e esforço, isso não é um fator que vai limitar o cara na caminhada dele. Né? E quanto à necessidade do inglês, o uso do inglês, né, durante a profissão, acho que é melhor deixar para o Hércules responder. Né? O inglês, voltando um passinho antes aqui, né? No processo seletivo, eu diria que o nível de inglês suficiente seria um de básico para o intermediário. Né? O cara que é muito basicão mesmo, ele demora muito para ler a primeira vez cada livro da bibliografia que é em inglês. Agora, qualquer um que tenha nível ali, começo do intermediário, do nível intermediário, já é bastante tranquilo acompanhar o curso. Porque o inglês técnico ele é muito mais fácil do que o inglês coloquial. No inglês técnico, uma vez que você aprende o vocabulário, e o vocabulário técnico a gente ensina, a gente te entrega ele mastigado nos cursos, acabou, resolveu o problema. Você consegue ler o livro técnico. O livro técnico não tem metáfora, não tem contextualização social, política, não tem piada. Dominou as palavras técnicas, se o seu nível de inglês é básico, já é suficiente para você entender. Tá? E para o dia a dia do prático, não é muito diferente. Você tem que saber se comunicar em inglês, mas, novamente, você não precisa saber bater papo sobre, né, direita versus esquerda, Trump, enfim. Você vai falar sobre assuntos técnicos, cujo vocabulário, as palavras importantes, todas você domina. Domina por quê? Porque na preparação para o processo seletivo, você foi exposto a todas essas palavras e aprendeu e fez uma prova e passou.
Tá? Então, até porque tem uma publicação com toda essa tecnologia, né? Padrão, exato, e é estudado. E essa publicação é estudada no curso. Agora, o aluno, o candidato, que não fala absolutamente nada de inglês, ele é zeradaço de inglês, esse sim, não dá para pegar um livro técnico e começar a ler. Aí o que você tem que fazer? Você começa a estudar para prático pelos livros que são cobrados em português e, em paralelo, você vai vai fazer um curso aí de mercado, vai fazer um curso qualquer para passar a dominar, né? Isso é óbvio, vai te levar aí 1, 2 anos para você passar a dominar o idioma no nível básico, pelo menos, né? Então, dominando o nível básico, você já consegue começar a acompanhar as aulas. Vamos lá. Uma pergunta aqui sobre processo seletivo, né? A segunda etapa da prova. Qual é a relação candidato-vaga? Isso varia um pouquinho, tá? Tem ano, vou dar um exemplo aqui numérico qualquer. Suponhamos que num determinado processo seletivo tenha 100 vagas, tá? A Marinha pode resolver chamar somente as 100 maiores notas, que tenham tirado acima de 5, né, de 50% de acerto, para as demais fases. Então ela pode chamar na relação de 1 para 1, né? Tem uma vaga, ela chama um candidato para pular de fase. Ou pode chamar com um pequeno excedente. A gente teve nos processos seletivos recentes as duas maneiras, né? Chamar 10% a mais, 15% a mais para as etapas seguintes, tá? Contando que, né, eventualmente alguém que passe de fase não vai concluir o processo seletivo de maneira satisfatória. Ou então, contando que alguém que já é prático numa ZP, quer mudar de ZP, estará dentro, no meio desses aprovados. E vai abrir vaga, né? E vai abrir a sua vaga quando ele for aprovado novamente para outra ZP. Sim. Então isso tem variado recentemente, a gente não sabe como é que vai ser no próximo processo seletivo. Essa pergunta aqui... Vamos ver. Bom, então a relação candidato-vaga, né, eu acho que a última foi 1 para 1, não foi? A última chamou certinho. Chamaram certinho, assim, na verdade. A última foi 1 para 1. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta 100% nova aqui, não. Sim, aqui. O Marcelo ele pergunta se corre o risco, né, numa próxima prova, abrindo poucas vagas, de passarem só candidatos só que já são práticos. Não vai passar só candidato que já é prático, pelo contrário, né? Não existe essa reserva, né? Como existem alguns outros. Exato. Passa, hoje não existe. Vaga, né? Quando um prático sai de uma ZP, ele abre vaga na ZP de onde ele saiu, né? Esse é o normal. É claro que existem situações peculiares, situações locais, que tudo pode ser diferente, mas no geral não tem motivo para só prático passar, né? A maioria dos candidatos que não são práticos tem mais motivo para estudar do que quem já é prático, né? O cara que já é prático, ele salvo raríssimas exceções, ele não tem aquele pique de estudo de quem nunca passou para a prova, né? De quem está realmente com uma motivação forte, elevada para mudar de carreira, né? O prático não tem essa motivação desse tamanho, ele tem uma motivação para mudar de ZP, diferente da motivação de quem está insatisfeito com a profissão atual e quer fazer uma coisa completamente diferente. Entendeu? Não, e só enfatizando mais uma vez para ele, Marcelo, o prático que consegue passar novamente na prova, ele abre uma vaga. A vaga dele automaticamente é preenchida dentro do próprio processo seletivo. Tem sido assim nos últimos processos seletivos. A ZP de onde ele saiu, né, precisa naturalmente fica uma vaga aberta já preenchida nesse mesmo processo seletivo. Tem mais alguma dúvida, gente? Sobre prova física, né? Tem uma aqui, prova física é o seguinte. O que eu posso dizer sobre prova física? A principal dificuldade é barra, tá? Sobretudo para as mulheres. As mulheres, por uma questão física, genética, não é tão fácil quanto talvez seja para os homens fazer 4 barras, tá? E a quantidade de barras é a mesma, que é requerida. Então, inclua, né? Se você for homem e não conseguir fazer 4 barras, se você for mulher e não conseguir fazer 4 barras, né? Testa aí e inclua uma preparação física
com esse propósito, com esse objetivo dentro da tua rotina de estudos. Aí depois que você conseguir, estiver fazendo aí 5, 6, tranquilo, você mantenha. As outras provas são muito fáceis realmente, né? Natação são 50 metros em 1 minuto e 30, é um índice bem fácil, tá? Dá para ir nadando cachorrinho e completar a prova e passar. Se você não se afogar, você passa. Exatamente. A natação é fácil, porque o prático não tem que nadar. Se você cair da escada no mar, você não vai ter que voltar para a terra nadando, vai ter uma lancha ali para te resgatar, né? Você tem que ser só uma pessoa ambientada com água. E tem uma prova também de permanência na água, que se eu não me engano são 20 minutos, não é isso? Isso, 20 minutos. São 20 minutos que você fica boiando numa piscina, sem auxílio de nenhum dispositivo de flotação, sem poder botar o pé no fundo, você fica ali basicamente conversando com os outros candidatos por 20 minutos e é isso a prova. Então, né, repetindo, foco, o problema costuma ser, e já teve candidato reprovado, mais de um, muita gente ignora isso, né? Não conseguir fazer 4 barras, exatamente. O que mais, gente? O que temos de dúvida aqui? Wellington, quantas etapas do processo seletivo existem? Prova mesmo são 2, né? Uma prova escrita e uma prova prática oral, que essa prova prática oral é um assunto, uma outra live, né? Em simulador de manobras. Mas tem outras etapas lá formais, como entrega de documentos, entrega de exames médicos e realização de alguns exames médicos lá no local. Qual a outra fase? Prova de títulos. Você entrega... você entrega antecedentes criminais, enfim. São umas fases burocráticas aí no meio. Agora de prova, né? Prova física, a prova escrita que é a primeira, a prova física no meio e a prova prática oral no final. O que costuma ser a grande peneira é a primeira fase, né? A primeira fase da prova escrita. Gente, é o que eu sempre falo, o inimigo mais próximo é a prova escrita. Tá? A prova prática oral não se preocupa com ela agora, vai dar tempo de você se preparar, né? A gente vai ter curso para isso, o mercado vai vir com cursos aí também. Quem passar na primeira etapa, que é a prova escrita, vai ter tempo de se preparar para a prova prática oral. Não se preocupa com isso agora. O inimigo a ser vencido, né, hoje é a prova escrita. Né? Então, se você não começou a estudar, se você começou devagar, estuda forte, né? Estuda forte porque você vai precisar aí de hoje, eu diria que do 0 até você atingir um nível razoável de conhecimento, você vai precisar aí, no mínimo de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo do quão forte você começar. A Miriam perguntou sobre a barra ser facilitada para a mulher. Não, como o Hércules comentou agora há pouco, não é facilitada. São 4 barras também para ambos os sexos, então não se faz distinção aí dessa etapa que muita gente acaba ignorando e não é para ser ignorada. Uma etapa... Não é que é difícil não, tá, Miriam? Tranquilo. Se você se planejar, se você treinar um pouquinho, você faz. Mas não espera passar na prova escrita para depois, né, se testar para ver que você não consegue e precisa, de repente, de uma preparação física de 3 meses. Tá? Mas a prova é a mesma, para o homem e para a mulher. Não tem discriminação. O Fábio está perguntando aqui o que o curso indica, né? Rodar 2 assuntos por dia, intercalando como ocorre em uma escola, ou matar uma publicação por vez. Fábio, acho isso aí um pouquinho pessoal. Né? Tem que ver como que encaixa. Eu gosto de pegar, né, eu acho interessante você pegar a carga horária diária e dividir para não saturar muito uma matéria, mas isso aí é muito pessoal. E acho que depende muito da carga horária também que você depende do quanto essa carga horária. Se for só 2 horinhas por dia, 3 horinhas, aí não precisa dividir isso, não é muito produtivo. Tá? Exatamente. Agora, vai estudar um dia inteiro, vai estudar 8, 10 horas, de repente você botar, né, 2 matérias diferentes aí, fica menos maçante, enfim, não dá uma saturada. Testa, né? Os 2 modelos aí é bem pessoal. Tem gente que só funciona de um jeito, enfim, tem gente que fica mudando, inclusive, o método de estudo ao longo da preparação para não saturar, enfim, isso é muito pessoal. Isso só testando realmente. A gente tem o curso de coaching aqui no curso H, que inclusive fala exatamente sobre testar, né? Você se testar e saber o que você fica mais confortável para fazer. O que eu fazia? Eu estudava, eu tinha na época, 2006, 2007, eu conseguia estudar 6 horas por dia durante a semana. Né? Eu dividi isso em 2 matérias. Eu acho que 3 horas por matéria é ali o tempo máximo. Mínimo 2, máximo 3 horas por matéria. Minha preferência pessoal, tá? Não tem certo ou errado isso. Então, se você tem o dia inteiro para estudar, estuda 3. Se tem meio dia para estudar, estuda 2. Só tem 2, 3 horas para estudar, estuda 1. Tá. Natália está perguntando aqui se o curso de equipamento de passadiço supre o curso para TPO.
Não, Natália, são coisas completamente distintas. Completamente diferentes. Como o Hércules acabou de falar, a preocupação com a PPO deixa para depois que passar na primeira fase, né, que é a grande peneira que vai ter aí. O curso de passar disso, a gente vai pegar a parte teórica, principalmente em cima do que diz, AIS, radar, vai enfatizar isso numa primeira aula. Nos 2 dias seguintes você vai ter contato com esses equipamentos, o que facilita, né? É bem interessante, como o Hércules falou, para quem não tem nenhuma vivência de bordo, você vai aplicar a tua parte teórica, então isso ajuda, né? Inclusive você memorizar, gravar a matéria, e depois você vai ter uma experiência dentro de um passadiço. Porque é muito abstrato, para quem não é do meio náutico, você estudar no livro, né? O que é um AIS, o que é um ECDIS, o que é um radar, é uma experiência muito abstrata se você só lê e não vê aquilo funcionando na prática, né? Então, para isso que a gente criou esse curso. Ele é indispensável para você ser aprovado no processo seletivo? Não, ele não é indispensável. O processo seletivo você vai ter que responder pergunta, né, marcar com X ali, escolher dentre 5 alternativas. Mas ele materializa, né, aquela viagem que você vê nas publicações, ele torna mais fácil a retenção daquilo que você estudou, né, e ele materializa um conceito que é abstrato, né, sobre 3 equipamentos. Né? É um curso que leva um fim de semana, sexta, sábado e domingo, acabou. Não é um curso muito longo. Preparação para a prova prática oral é outra coisa. A gente vai falar disso, pode ser em outra live, né? Agora, a gente vai se preparar para a prova prática oral depois que passar na prova escrita. Esse é o plano. Chegou mais alguma aí? Tem 2 um pouco em linha aqui, né? Com uma coisa que acaba sendo preocupação de muita gente, mas não sei se de repente... Essa do João Navegante diz que o que vai acontecer com a ANTAC regulando a praticagem. Isso acaba sendo uma dúvida, né, de quem começa a estudar aí para fins de prova. E aí é aquilo, né? Assim como o ofício que veio aí da DPC, assim como algumas informações, não dá para né, o candidato controlar, não tem muito o que você pensar em termos de prova, o que pode ser alterado em termos de prova. O que você pode fazer, é o que o Hércules já comentou aqui, né, para não se tornar muito repetitivo, é o estudo. O estudo, esse daí, com certeza, ninguém pode... O seu estudo, você que faz, né? Já o que acontece no mundo exterior, você não pode controlar muitas vezes. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, na verdade não é uma, tem algumas perguntas chegando sobre movimentação de carga de navios nas ZPs. Tá? O que aconteceu nos últimos anos? Tem ZP que caiu o movimento, tem ZP que subiu o movimento. Isso é uma coisa muito local. Tá? Você pegar portos como Paranaguá vive muito de produção agrícola, né, de escoamento de produção agrícola do centro e sul do Brasil, e o número de navios aumentou pra caramba. O Espírito Santo caiu um pouco. A gente teve, com a tragédia de Mariana, um terminal do Samarco inteiro, ele ficou paralisado, está paralisado até hoje, está com previsão de retomar no que vem. Né? Então, esse é um exemplo de um setor que sofreu. Então, o tempo inteiro você tem setores da economia indo bem e tem setores indo mal. Então, isso é muito cíclico também. O setor que vai bem hoje, amanhã vai mal e vice-versa. Então, não dá para a gente falar de uma maneira geral da situação, da movimentação das ZPs do Brasil. Né? Então, cada caso é um caso, cada ZP é uma ZP. No geral, né, com a atividade econômica, né, com um governo reformista, liberal, dando certo, eventualmente dando certo, e a atividade econômica tendendo a recuperar, naturalmente isso se reflete em mais importação e exportação, BR do mar, tirar caminhão de estrada, botar para cabotagem, enfim. As perspectivas são boas, né, a nível de aumento de movimentação. Agora, comentar ZP por ZP, aí acho que não é o caso por conta dessas sazonalidades e peculiaridades locais sobre as quais eu acabei de comentar. Então vai ter ZP que está mais apertada a escala, tem ZP que está mais folgada. Né? Essa é a consequência disso. A Michele está perguntando também sobre a prova, né? Se existe algum limite de idade para fazer a prova de praticante de prático. Idade mínima só, né? Pode ter uma idade mínima de você tem que ser maior de idade para poder fazer a primeira etapa, né? Para poder fazer a e prova tem que ter curso superior em qualquer área, né? Então, exatamente. Quem é menor de idade não tem curso superior. A idade máxima não se aplica aqui a esse caso.
Natália pergunta se no curso de equipamentos de passadiço a gente ensina a mexer em estaciógrafo, telêmetro, etc. Não. É só radar, ECDIS e AIS. Né? São coisas que são modernas, são coisas eletrônicas, né? E são usadas extensivamente a bordo dos navios. Esses instrumentos que você citou aí, estaciógrafo, telêmetro, etc., está tudo em desuso. A gente ensina no curso, porque está lá no MIGINS, né? Pode cair na prova, mas são equipamentos que não são nem utilizados, são instrumentos óticos, mecânicos, que não são o caso. E só enfatizando mais uma vez, Natália, que o uso desses equipamentos, radar e que diz AIS, é de acordo com o que está na nossa publicação. É a chance de pegar o conteúdo e colocar isso em prática. Tá? Então ele te ajuda de fato na preparação para a prova escrita. É totalmente focado na prova escrita, né? Muita gente acaba confundindo isso aí também. Rogério Martins está pedindo para falar um pouquinho mais sobre o programa de coaching, tá? Se ele pode adquirir materiais dos módulos no coaching que a gente oferece. Bom, o programa de coaching, ele te dá acesso, sim, a um jogo completo de apostilas que engloba todo o conteúdo programático. Você tem reuniões semanais com o coach, ele vai estudar a sua agenda, né, junto com você, vai tentar dar um jeito de liberar espaço nessa agenda, né, e vai traçar um plano de estudos para você, né, vai te avaliar periodicamente, vai ajustar, vai dizer o que você tem que ler todo dia, vai te dar metas e vai te acompanhar. Tá? Ele vem também com a assinatura do sistema HQuest, que é um sistema 100% online de perguntas e respostas que vão facilitar a tua retenção, vão melhorar a tua preparação. O coaching ele é tocado pelo professor Jorge, que não está aqui na live, né? Fica aí a promessa de trazer o Jorge aqui qualquer dia para a gente falar de coaching para vocês. Roimar aqui, ó, fazendo um comparativo entre o curso de exercícios e o curso regular, podemos concluir que o segundo é mais eficaz ou mais abrangente? Olha, eu diria que o curso regular, né, ele sedimenta as bases da preparação do processo seletivo. Você cobre 100% do conteúdo programático de maneira muito sistemática e com uma sequência mais natural dos assuntos. Né? Então, lógica, né? Os assuntos que são pré-requisitos para entender assuntos mais complexos, né, eles são dados primeiro, esse mais básico, depois o mais complexo. Então o curso regular é montado assim. E ele parte do pressuposto que todo mundo não sabe nada, que sai todo mundo do zero. Né? Então se você é dentista, arquiteto, engenheiro, você pode fazer o curso regular que não tem nenhum pré-requisito. O curso de exercícios ele tem uma dinâmica diferente. Ele tem esse nome curso de exercícios com abordagem teórica, não é à toa, porque ele é um curso de muita teoria, né? E você vê a teoria aplicada na resolução de exercícios, né? A forma como isso pode ser cobrado em prova. O exercício, na verdade, ele é um gancho para o professor discorrer sobre uma determinada teoria. Às vezes, no curso de exercício, a gente vai mais, os professores entram mais na picuinha, no detalhe. O sarrafo, eu diria que é mais alto um pouquinho no curso de exercícios, tá? Técnicas de fazer questão, Exato. Vários tipos. O sarrafo é um pouquinho mais alto, mas ele não tem esse... Para quem está partindo do zero mesmo, né, o ideal é o curso regular, né, para quem está partindo do zero. Se você já leu toda a matéria mais de uma vez, se você se considera, né, como alguém que já está entendendo a matéria, né, aí sim eu te recomendo ir direto para o curso de exercício. Agora, muita gente que mora em cidades onde o curso H não está presente, não tem a possibilidade de passar 2, 3 dias numa cidade onde a gente está presente, opta por fazer direto o curso de exercícios e recebe a matéria inteira também na forma de apostilas e faz o curso sem problema. Tá? Então, os dois aí se encaixam. Então, está partindo do zero, eu recomendo o curso regular, se você puder fazer. E lembrando, né, que para quem faz qualquer modalidade 100% online, né, para quem não tem a possibilidade de estar em contato com os professores, você consegue buscar interação através do fórum, que a gente está sempre monitorando, e o tempo de resposta é bem rápido. Tá. Então você pode estar sempre postando ali as suas dúvidas que a gente está respondendo. Tem perguntas aqui sobre remuneração de prático, né? Esse não é um assunto que a gente costuma falar com muita frequência em live, mas vira e mexe, alguém quer saber, tem curiosidade sobre remuneração, o que determina o que um prático ganha, né, no final do mês.
Ora, a atividade de praticagem é uma atividade privada, né? Então é importante deixar claro aqui que prático não tem salário, 13º, FGTS, direito trabalhista, seguro-desemprego, não tem nada disso, é uma atividade privada. E uma característica comum a qualquer atividade privada é que você tem, por um lado, as suas receitas, né? E essas receitas são influenciadas pelo tamanho do navio, pela movimentação. Se você está numa ZP que teve um aumento de movimentação, vai ter mais navio entrando e saindo. Se o navio é grande, ele vai tender a pagar um pouco mais. Então, por um lado, do ponto de vista das receitas, né? O que impacta as receitas é a movimentação, né? E os valores negociados por manobra. No outro lado, você tem as despesas, né? É quanto você gasta para operar o serviço de praticagem, manter lanchas e tripulações operando 365 dias no ano, 24 horas por dia, manter um centro de controle de operações, né, uma atalaia guarnecida também o ano inteiro, ininterruptamente. É o quanto você gasta para tocar esse negócio, essa estrutura que é o serviço de praticagem, né? Eu repito, a praticagem, muita gente tem aquele estereótipo do coroa segurando um radinho, né? O cara de cabelo branco com o radinho na mão, falando no rádio e conversando do lado do comandante do navio. O serviço de praticagem é muito mais do que isso. Ele envolve toda uma estrutura de custos, né, que não são pequenos, e como toda empresa, né, você vai gerenciar isso. Você pode gerenciar isso bem ou mal, né? Você pode ser eficiente ou ineficiente, pouco eficiente na operação, no dia a dia, na gestão desses recursos. Então, dá diferença entre as receitas e as despesas. Você vai pagar os seus impostos e você vai oferir o seu lucro. Então, isso varia muito de ZP para ZP. Varia da movimentação, das negociações dos acordos de preço vigentes, varia também com a forma, né, com o nível de eficiência que cada praticagem toca a sua operação. Tá? Então, a gente não tem muito mais o que comentar sobre remuneração de prático. Senão que ela é variável, muito variável em função desses fatores, né? E o mais importante, né? Prático não é funcionário público, né? Embora o processo seletivo seja público, né? Ele não é um concurso público. Você não vai ser funcionário do governo ou da Marinha ou de quem quer que seja, né? Você vai exercer uma atividade privada de interesse público. Vamos para as perguntas finais, pessoal. A gente já está aqui 1h20. Vamos lá. Tem mais alguma? Essa você já falou um pouco, né? Qual? Pediram aqui. Por que o Hércules não escolheu o Rio de Janeiro? Você já tinha comentado quando falou sobre escolha de ZP. Eu não falei coisa... por que eu não escolhi o Rio, né? Mas é uma coisa muito particular e, enfim, né? Exato, é uma escolha particular, exatamente. Eu tinha uma identificação com o Espírito Santo muito grande. Eu não nasci na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, embora eu tenha passado boa parte da minha vida aqui, tenha muitos amigos aqui, eu não nasci no Rio de Janeiro. Acho que se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro, de repente eu teria escolhido o Rio. E Vitória é uma cidade que o aeroporto de Vitória fica a 10 minutos de carro da minha casa em Vitória. Aqui no Rio, Santos Dumont também está perto da minha casa. Então, voo 45 minutos de voo. Então, o deslocamento é muito fácil. E lá em Vitória eu consigo ter uma qualidade de vida muito legal durante o meu período de escala, né? Eu moro muito perto do local que eu pego a lancha e vou trabalhar. Então, entre manobras, eu estou em casa, né? Em outras DPs, não, né? No Rio, o prático do Rio tem que atender o Porto de Açu, tem que atender a Baía da Ilha Grande, tem que atender a Baía da Guanabara. Então, o prático do Rio talvez passe mais tempo fora de casa do que eu. Enfim, não sei, né? E eu vou te falar para vocês, né? Se eu tivesse que escolher hoje, né, entre as principais EPs do país, aí, Rio, Santos, Vitória, eu ia ficar com a mesma dúvida que eu tive lá em 2008, quando eu tive que fazer essa escolha, né? Até hoje, porque se você pudesse voltar atrás, você escolheria Rio, Santos, Vitória, que é o que faz mais sentido para mim, né, em função de onde eu moro, de onde eu vim. Eu também ia ficar na dúvida, ia ficar bastante na dúvida, de novo, né? E vou morrer sem saber qual foi, se eu fiz a melhor opção. Depender das particularidades. Exatamente. Da época Mas da como vida eu aprendi com um professor e um sábio, né, um prático antigo lá de Vitória, né, cidade boa é a minha, praticagem boa é a minha, carro bom é o meu e por aí vai. Exatamente. Gente, mais alguma pergunta?
Vamos pegar mais uma ou duas aqui? Michele, eu moro em Belém, qual curso você me indica? Sou engenheira especialista naval. Michele, sem dúvida, curso regular, telepresencial, na unidade de Belém. A gente está presente na sua cidade. Sim, inclusive eu vou para lá dia 16 e 17 de janeiro. Bom, se quiser, entre em contato aí com o curso, faz uma aula teste, a gente bate um papo lá e Exato, lá a gente tem a modalidade tele mais presencial. Você tem o telepresencial, as estações individuais de estudo, onde você faz os seus horários, e tem ainda as aulas presenciais, os fins de semana que você vai passar em contato íntimo, lá direto com os professores do curso H. Bom, eu acho que é isso, gente. Vamos. Tem mais uma? Qual? Taneuriane. Estou otimista com o curso ser ministrado no Ceará. Bom, que bom. A gente tá. Vamos ver se a gente consegue fechar uma turma aí para Fortaleza, começando em janeiro. A data aqui, repetindo, de Fortaleza, 18 de janeiro de 2020, a gente começa lá. Também estamos bastante otimistas. Qual a porcentagem de atuação de mulheres nesse ramo? Eu não sei, Neuriane, acho que eu falei certo o nome, né? Neuriane, o percentual exato de mulheres. Eu posso dizer que a primeira mulher que passou nessa prova passou em 2006, antes dela começar, na ZP1 isso, antes dela começar, de entrar na escala, né? Ela era praticante ainda, saiu o concurso de 2008, ela fez a prova de 2008, passou também, e no concurso de 2008 entraram 5 mulheres. Na praticagem, foram as 5 primeiras ali em 2008. Depois de 2011 teve mais uma meia dúzia, 2012 aí já perdi a conta. Né? Ainda é uma profissão onde a maior parte das pessoas são homens, tá? Mas já existe hoje muitas mulheres que são práticas, né? Advindas aí dos 3 últimos processos seletivos, e fique tranquila, se você não vai ver nenhum caso de preconceito ou discriminação. É claro, você vai ter que subindo a bordo de um navio estrangeiro, né? Você vai ser recebida por um comandante estrangeiro que você nunca viu antes, uma tripulação estrangeira que na maioria das vezes é composta 100% de homens. Você vai ter uma postura profissional e vai ser respeitada como tal. Eu desconheço casos de mulheres que tiveram problema na praticagem. Você chega a bordo do navio, você ao trabalhar, você está lado a lado, né, com o comandante, né? Você está do lado da autoridade máxima do comandante, que está de olhos e ouvidos abertos para saber o que você tem para dizer, as orientações que você tem para passar para a manobra. Então você naturalmente está numa posição de muito respeito. Enfim, eu estou aqui estendendo, já fugi da sua pergunta, né, mas estou falando um pouquinho da mulher, né, exercendo uma profissão em um mercado que tradicionalmente a maioria das pessoas são homens. Tá evoluindo, tem muito ainda que evoluir, esse número acho que tende a igualar com o passar dos anos, se não igualar, diminuir bastante a diferença, mas em que pese hoje ter ainda muito mais homens do que mulheres, não acho que é motivo de preocupação para nenhuma mulher. Como é que vai ser, né, o exercício da atividade depois que você de fato virar prática. Mulher tem que se preocupar mais com a barra, só isso. A barra sim é mais difícil para as mulheres do que para os homens. O resto não, o dia a dia é igual. E o interesse feminino, né, por essa carreira, por essa profissão, vem se refletindo em todas as nossas unidades, né? Cada vez mais, ainda são minoria, mas cada vez mais tem mais mulheres cursando, né, todos os cursos. Em praticamente todas as unidades você vai encontrar mulheres na sala de aula. Ainda são minoria, mas o interesse tem sido crescente. Exato. Bom, isso. Então, fechou aí? Mais alguma pergunta, não? Gente, então vou me despedir de vocês, agradecer mais uma vez, né, a presença dos professores Paulo e Diego, e principalmente agradecer a sua audiência. Essa live vai ficar disponível para ser assistida offline aí na timeline do Facebook. Então compartilhem, né, curtam, compartilhem com seus amigos, e foi um prazer estar aqui com vocês. Então queria desejar aí ótimas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e podem contar com a gente para o que precisarem aí nessa preparação para o processo seletivo para praticante de prática. Um abraço. Boa noite e full ahead nos estudos. Um abraço, pessoal. Até breve.